Olá pessoal, aqui é o professor Lucas e hoje nós vamos agora falar sobre as inequações do primeiro grau. Anteriormente a gente tinha falado sobre as equações polinomiais, no caso do primeiro grau, e também falamos sobre a função do primeiro grau, das características e como esboçar o gráfico e como analisar esse gráfico da equação do primeiro grau. Agora nós vamos falar de inequações. É quase idêntico às equações, só que nas equações a gente tem o quê? A gente tem um polinômio onde ele tem uma igualdade com um determinado número, pode ser zero, pode ser qualquer outro valor. Já nas inequações eu vou ter uma desigualdade, certo? Então, definindo inequações é qualquer sentença aberta, ou no caso, uma equação, né, do primeiro grau, mas em vez de ter uma igualdade, ela vai ter uma desigualdade, certo? Vocês podem verificar aqui que eu coloquei alguns exemplos para nós. Esse primeiro exemplo, ax mais b maior do que zero. X mais b maior do que zero é uma inequação do primeiro grau. Primeiro grau por quê? Primeiro grau porque o grau da minha variável é 1, da minha variável x é 1. Aqui também, o meu segundo exemplo, ax mais b maior ou igual a zero, também é uma inequação do primeiro grau. Aqui eu tenho um ax mais b menor do que zero e também tenho um ax mais b menor ou igual a zero. Então, cada uma desses exemplos aqui são inequações do primeiro grau, certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos resolver um determinado exemplo de inequação do primeiro grau. Aqui a gente tem essa sentença, 4x menos 7 maior do que 13. Como é que eu faço para resolver? É idêntico à igualdade. Eu vou sempre respeitar as regras para mudar de um membro para outro, no caso, né? Se eu for um positivo, ele vai negativo para outro membro. Se for dividindo, ou se for multiplicando, ele vai dividir no outro membro. Se for potenciação, for uma potência, para o outro membro ele vai em forma de radical. Todas essas regras serão respeitadas do mesmo modo. A diferença é porque agora, em vez de eu ter a igualdade, eu vou ter uma desigualdade. Então, vamos resolver. Para resolver essa inequação, eu tenho que isolar essa minha variável, a variável x. Então, vou começar a isolar essa variável. Primeiro passo para eu fazer esse isolamento, eu vou passar esse 7 aqui, o menos 7, né, para o outro membro da minha igualdade. Quando ele vai para o outro membro, ele vai positivo, vai ficar 13 mais 7, que é 20. Então, vai ficar 4x maior do que 20. Ó. Agora, eu vou passar esse 4 que está multiplicando, x, para lá, dividindo, para o outro membro dividindo. Vai ficar 20 dividido por 4, que vai dar x maior do que 5. Então, a minha resposta, ou no caso, solução, vai ser x pertence aos reais, né? Porque esse meu x vai estar pertencente aos reais, tal que esse x ele vai ser maior do que 5. Todos os valores maior do que 5 vão estar no conjunto solução desse meu exemplo de inequação, que é 4x menos 7 maior do que 13. Todos os valores menores do que 5 não estarão contidos no conjunto solução, certo? Então, esse foi um exemplo básico de uma inequação do primeiro grau. Agora, a gente vai analisar um sistema de inequação do primeiro grau. Já que já verificamos como é que se comporta uma inequação do primeiro grau, agora a gente vai ver como ela se comporta quando eu tenho duas equações ou duas inequações do mesmo grau, que é o primeiro grau que a gente está analisando. Então, a gente vai fazer o seguinte, quando a gente tem esse sistema de inequação, a gente tem um procedimento para poder resolver e encontrar o conjunto de solução. Vejam que aqui eu tenho esse exemplo, ó, com essas duas equações, ou melhor, essas duas inequações do primeiro grau. Qual o meu primeiro passo? Meu primeiro passo é resolver cada uma delas separadamente. Lembrem, a gente acabou de fazer um exemplo, onde a gente isolou a variável. Aqui é do mesmo modo, a gente vai isolar a variável x, no caso, que é a variável em questão, né, em cada uma das duas equações. Na primeira equação, quando eu isolar a variável x, eu vou encontrar x maior do que 5, né? Agora, quando eu isolar o x na segunda variável, eu vou encontrar x menor igual do que 10, porque vejam que tinha um menor igual, né?
Professor, como é que estava maior ou igual e depois ficou menor ou igual? Pelo seguinte fato, no procedimento, ó, aqui foi feito um procedimento, foi o quê? Passado esse 5, né, positivo foi para cá negativo. Aí ficou menos 25 com menos 5, que dá menos 30. E aqui tinha menos 3x, mas eu não quero valores negativos. Eu quero que minha variável esteja positiva. Então, eu multipliquei por menos 1. Quando eu multiplico uma desigualdade por menos 1, via de regra, o meu sinal de desigualdade ele vai alterar o sentido. Se ele, como aqui ele estava para o lado maior, maior ou igual para o 3x, então ele ficou para o lado maior agora igual a 30. Então ela altera, esse sinal de maior que, ele altera, ele inverte toda vez quando eu multiplicar por menos 1. Então por isso que a minha desigualdade ela alterou o sentido, certo? Pronto, já tenho as duas soluções, conjunto solução, de cada uma das equações separadamente. Agora é que vem a regra do sistema de inequações do primeiro grau. Quando eu resolvi cada uma delas separadamente, agora eu tenho que juntar para poder ter o resultado, o conjunto solução do sistema por completo. Então eu faço o quê? Se eu tenho dois conjuntos distintos, então, quando eu quero fazer a intersecção entre eles, é porque eu estou querendo descobrir quais são os elementos que possivelmente os dois tenham em comum. Então, aqui é do mesmo modo. Eu vou pegar o conjunto solução da minha primeira equação e efetuar a intersecção com o segundo conjunto solução, para verificar quais são os elementos que têm em comum entre os dois. Então, eu vou fazer desse seguinte modo, ó, intersecção entre os dois conjuntos solução. O primeiro ele diz o seguinte, que ele vai de 5 até o mais infinito, porque qualquer número maior do que 5, não sendo 5, né, vai pertencer ao conjunto de solução. Bolinha aberta indica que ele não pertence. E o outro já diz que ele tem que ser menor ou igual a 10, então vai ser bolinha fechada, porque o 10 está contido no conjunto de solução. Agora eu vou fazer a intersecção. Vejam que o trecho até 10 aqui, no meu primeiro conjunto de solução, é o mesmo até 5 no segundo conjunto de solução. Ó. Então, toda essa parte aqui onde eu estou demarcando, ó, vejam bem, onde eu estou demarcando. Toda essa parte aqui no meio, elas são iguais nos dois conjuntos de soluções. Estão pertencentes nos dois, né? Então, aqui é a minha intersecção entre os dois conjuntos de solução. Logo, a minha solução do sistema de equação do primeiro grau, do exemplo em que eu estou analisando, é conjunto de solução, x pertence aos reais, tá o quê? O x vai ser maior do que 5 e menor ou igual a 10. Pronto. Então, sempre quando eu for resolver um sistema de inequação do primeiro grau, eu tenho que resolver cada uma delas separadamente e depois fazer a intersecção entre os conjuntos de soluções de cada uma delas, para poder encontrar o conjunto de intersecção entre os dois. Aí eu vou ter a resposta do meu sistema de inequação. Ok? Agora vamos ver outra situação, onde eu tenho inequações simultâneas. Lembrem, sempre a gente está falando aqui de inequações do primeiro grau. O que vem ser uma inequação, um sistema de inequação simultânea? Ou melhor, uma inequação simultânea, que a gente depois vai transformar no sistema. É exatamente esse exemplo aqui, ó. 2 menor ou igual a 3x mais 5, que é menor do que 2x mais 10. Vejam que aqui eu tenho, no caso, mais de uma inequação. Eu não tenho só apenas uma inequação. Veja que eu tenho dois sinais de desigualdade, tudo junto, tudo numa mesma sentença. Então, quando eu tenho uma sentença apresentada desse modo, é uma inequação do primeiro grau, mas é uma inequação simultânea. Daí, eu já vou ter um novo procedimento a seguir. Qual é esse procedimento? Eu vou separar cada uma delas em uma equação distinta. Professor, como assim? Ó? Vejam que aqui, ó, 2 é menor ou igual a 3x mais 5, né? Então, aqui eu já tenho uma equação. Beleza? Aí agora, ó, vou até apagar aqui, para vocês não se confundirem. Agora eu vou ter a outra, já que já tem como maior ou igual a 2, agora eu vou pegar o restante, ó, 3x mais 5 menor do que 2x mais 10. Pronto, já tenho minha segunda equação.
separei aquela minha sentença completa, aquela minha equação maior, em duas. Agora eu posso só resolver o sistema de inequação do primeiro grau, que aí eu vou ter o conjunto de solução. Bom, para a primeira equação, eu vou ter x maior ou igual a menos 1. Para a segunda, eu vou ter x menor do que 5. Agora eu vou fazer o cruzamento, a intersecção entre as duas soluções. A primeira solução é essa. O x começa em menos 1 é pertencente porque é maior ou igual, né, a 1, e ele vai até mais infinito. Na outra, o 5 ele não pertence ao meu conjunto de solução, porque ele é menor do que 5, e vai até menos infinito. Vejam que o único espaço onde está pertencente aos dois é esse aqui. Então, aqui no meio entre menos 1 e 5 é exatamente os elementos que estão pertencentes aos dois conjuntos de solução. Logo, o meu conjunto de solução é x pertence aos reais, tal que o x está entre menos 1, maior ou igual a menos 1 e menor do que 5. Vejam como foi simples, certo? Agora vamos passar para mais outro tópico, que é a inequação produto, que é quando eu tenho o produto de duas inequações. Vejam aqui no nosso exemplo. Olha o exemplo que a gente tem. 2x mais 4 vezes menos x mais 5 vezes x mais 1 menor ou igual a 0. Como é que eu faço para resolver esse produto, professor? Eu tenho três sentenças aqui, uma multiplicando pela outra, e ainda é menor ou igual a 0. Fácil. Vou resolver cada uma delas separadamente. Primeiro, vou resolver f de x igual a 2x mais 4, depois g de x igual a menos x mais 5 e h de x igual a x mais 1. Vejo que cada uma dessas que eu separei são exatamente os fatores da minha multiplicação aqui na minha sentença, né? Cada uma delas são os meus fatores. Agora vamos estudar o sinal de cada uma delas. Só estudar o sinal de cada uma delas. Veja que o valor da f de x, o valor de x da f de x, quando eu for resolver, né, é menos 2. Professor, como é que o senhor encontrou esse menos 2? É só fazer a equação igual a 0. Por que eu vou fazer igual a 0? Porque tem que ser menor ou igual a 0. Aí eu vou igualar a 0 cada uma dessas equações para poder fazer o estudo dos sinais primeiramente. Beleza. Aqui eu tenho menos 2. Vejam que o coeficiente é 2, né? Coeficiente A, meu coeficiente angular. Se meu coeficiente é angular, então minha função ela é crescente. Vejam que ela está crescendo. Então, para todos os valores à direita do 2, é o quê? São positivos. E para a esquerda do 2 são negativos. Analisei já minha primeira equação. Segunda equação, o valor do meu x é 5. Só igualar a 0. Novamente, igualei a 0 essa minha equação. E aí descobri que é 5 o valor do x. Quando o meu y for 0. Beleza. Vejam que o meu a é menos 1. Então, minha função ela é decrescente. Então, para a direita eu vou ter valores negativos. E para a esquerda eu vou ter valores positivos. Já é o contrário da primeira. E na segunda, eu tenho meu x igual a menos 1. Que é o ponto onde o meu y é igual a 0. Vejam que aqui eu tenho 1 na frente do x, e ele é positivo, então minha função é crescente. Logo, à direita do menos 1, eu tenho valores positivos, e à esquerda do menos 1 eu tenho valores negativos. Depois de ter feito o estudo do sinal para cada um dos fatores que possuem uma equação do primeiro grau, agora eu vou fazer o quê? Novamente, nós vamos fazer agora novamente, mas é o diagrama para poder analisar cada uma dos conjuntos de soluções. Mas aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a união. Vamos ver quais são exatamente os valores que vão estar contidos em cada um dos conjuntos de solução, de cada um desses fatores que são equações do primeiro grau. Beleza? Vamos lá. Quais são os meus valores? Os valores onde o y é igual a 0. Eu tenho menos 2, né? Tenho menos 1 e tenho 5. Agora eu vou analisar como é que está o sinal da minha equação quando ela está na f de x. F de x é aqui, onde estava o menos 2, né? Então, antes do menos 2 está o quê? Negativo.
Então, eu vou estar negativo antes do menos 2. Após o menos 2, eu tenho valores positivos. Ó, positivo, positivo e positivo. Isso para o f de x. Agora eu vou analisar o g de x. G de x já é essa outra equação aqui. Ó. Ela já é o contrário. Ela começa no 5. Ó, o 5 aqui. E antes do 5 vai ter valores positivos. Depois do 5 vai ter valores negativos. Então aqui ó, tem o negativo depois do 5. E positivo antes do 5. Beleza. Agora a última, h de x, que é essa aqui. Eu vou ter o quê? Vou ter valores negativos para a esquerda, que é antes do menos 1, e valores positivos depois do menos 1. Então está aqui, ó, meus valores negativos e os valores positivos. Beleza? É assim que eu faço o estudo do sinal, analisando cada uma das equações. Após isso, eu vou verificar exatamente, fazer o jogo de sinais entre cada uma das soluções. Mas vamos lá. Primeiro eu vou começar por essa coluna aqui, ó, essa primeira coluna. Eu tenho o quê? Eu tenho mais, né, aqui, mais com menos. Eu tenho o quê? Menos, né? E menos com mais, eu vou ter o quê? Menos. Então, nessa primeira coluna eu tenho possibilidades negativas, eu tenho valores negativos. Ó. Aqui na primeira, quando eu fiz o jogo de sinal, eu tenho valores negativos. Querem ver como é que fica ainda? Ó? Tá aqui, ó. Mais com mais, eu tenho mais. Mais com mais, eu tenho mais. Então, só fico com valores positivos nesse intervalo. Agora aqui nesse outro intervalo eu tenho positivo, que é mais. Com mais é mais. E com menos eu tenho mais com menos, menos. Então aqui eu já vou ter valores negativos. E no último intervalo eu tenho menos com mais, né? Com mais aqui. Menos com mais eu tenho menos. E menos com menos eu vou ter mais. O jogo de sinais é daquele mesmo jogo de sinais do produto. Quando eu tenho dois sinais iguais, vai ficar com sinal positivo. Se eu tenho dois sinais diferentes, vai ficar com sinal negativo. Aqui é a mesma coisa, é o mesmo jogo de sinais. E agora, professor, como é que eu vou saber qual é a solução? Porque aqui eu tenho intervalo positivo, negativo, negativo. Aí é que eu vou olhar para a minha inequação. A minha inequação, ela quer o quê? Menores do que zero. Então, ele quer valores negativos. Logo, o intervalo que está negativo é entre menos 2 e menos 1, né? Que é aqui que é negativo. E de 5 até mais infinito. Logo, meu conjunto de solução aqui, ó, entre menos 2 e menos 1, bolinha fechada, unido a 5 fechado até mais infinito que é aberto. Então, aí eu consegui o conjunto de solução da minha inequação produto. Vejam como foi simples, ok? Agora, eu vou fazer da inequação quociente a mesma coisa. Eu vou analisar separadamente cada uma das equações, no caso do primeiro grau, porque a gente está analisando a inequação do primeiro grau. Analisar cada uma separadamente, ó, f de x e g de x, e depois fazer o estudo do sinal de cada uma delas separadamente. Vejam que, para minha f de x, eu tive que o meu y igual a 0, meu x é menos 4. Então, para cá eu tenho valores positivos e para cá eu tenho valores negativos. Já na minha g de x, eu tive um valor igual a 3. Para cá positivo e para cá negativo. Mas não se esqueçam de se atentar ao coeficiente angular, que é o valor de A. Aqui ele é positivo, função crescente. Aqui ele já é negativo, função decrescente. Agora eu vou fazer o estudo do sinal. Para a primeira função, a f de x, antes do menos 4 eu tenho valores negativos. Então está aqui, ó, negativo. Após o menos 4 eu tenho valores positivos. Então, positivo, positivo. Agora eu vou analisar a g de x, né? A g de x já é em relação ao número 3. Antes do 3, eu tenho valores positivos. Ó. Positivo, positivo. Depois do 3, eu já tenho valores negativos. Está aqui, negativo. Agora eu vou fazer o jogo de sinais. Menos com mais, eu tenho menos. Mais por mais, eu tenho mais. E mais por menos, eu tenho menos. Bem mais simples.
Então, aqui eu tenho dois intervalos onde estão sendo valores negativos e um intervalo onde está sendo valores positivos. Mas o que ele quer é o quê? Maior ou igual a zero. Então, ele quer valores positivos. Logo, a minha solução, meu conjunto de solução vai estar entre menos 4 e 3. Menos 4 e 3. Pronto. Encontrei o conjunto de solução de uma inequação quociente do primeiro grau. Beleza, pessoal? Bem, aqui a gente vai encerrar nossa aula, que é sobre essas inequações do primeiro grau. Espero que vocês tenham entendido todo o assunto. Se não, podem rever novamente o nosso vídeo. Qualquer coisa a gente vai resolver nas aulas virtuais pelo Zoom, alguma dúvida posterior que tiver a vir, né? Continue com os estudos, resolva as questões e um forte abraço.